Olá pessoal, as eleições de 2014 estão aí, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque já saiu uma pesquisa Ibope, né, aquele espetáculo, e a Dilma se elege no primeiro turno, com um pequeno detalhe que nessa mesma pesquisa, 66% do eleitorado está contra tudo isso que está aí e quer mudanças. Mas como é que nós vamos fazer mudanças? Os partidos políticos hoje, eles têm uma visão deles. É um projeto pessoal de poder dos partidos políticos. Vale a pena lembrar que esses partidos políticos estão envoltos, né, até a testa em escândalos, tudo quanto é tipo e tamanho, e eles não são confiáveis, e não são eles que vão fazer o que uma nação precisa. Porque a nação, ela pensa nos seus integrantes um futuro para todo mundo, uma coisa boa para todo mundo. Já um projeto de poder pensa no melhor para aqueles que são parceiros. Então é uma coisa completamente diferente do que nós, como cidadãos brasileiros, queremos e precisamos. Então vamos analisar São Paulo, por exemplo, porque São Paulo acabou de eleger o novo, né, segundo o PT. E nós estamos vendo que há uma dificuldade muito grande lá em São Paulo, porque a ideia do PT é, através da Prefeitura de São Paulo, conquistar o governo do Estado, que eles nunca conseguiram. E aí a Dilma está pensando em liberalizar um pouquinho essa lei da responsabilidade fiscal, porque com isso sobrariam 30 bilhões para investimento em São Paulo, porque não tem uma prefeitura no Brasil que esteja podendo fazer investimento, porque o que acontece é o seguinte, na verdade, o município ele não pensa em fazer alguma coisa que traga vantagem para o cidadão. O município não pensa, vou fazer essa obra aqui, porque com isso nós vamos trazer empresas, fábricas, vamos gerar emprego, não vamos aumentar a renda. Não, isso não acontece. Qualquer coisa no município nós vamos fazer uma obra, porque nós vamos botar a comissão no bolso, isso é em todo o Brasil, por isso que está todo mundo enforcado. E a lei da responsabilidade fiscal, ela não pode ser quebrada mais no momento atual, que a economia está querendo degringolar, a oposição está cobrando. Por quê? Porque o dólar está subindo, porque a inflação disparou e principalmente porque as contas públicas estão indo para o buraco com essa tal de contabilidade criativa, que isso inclusive está arriscado a diminuir o nosso rating, né? Então o que acontece? Ele assumiu lá, tinham prometido que iam liberar, não vão poder liberar mais, ele resolveu aumentar o IPTU. Mas, poxa, aumentar o IPTU dói no bolso. A gente já paga a maior carga tributária do mundo e o cara quer aumentar o IPTU, até porque está todo mundo de olho. Porque se colar em São Paulo, todo mundo vai aumentar o IPTU. Aí o que aconteceu? Ele aproveitou e resolveu dar uma investigada, porque tinha uma denúncia dos fiscais de ISS que estavam desviando cerca de 500 milhões por ano. Não, 500 milhões em não sei quantos anos. E aí o que aconteceu? Quando foram analisar o negócio a fundo, bom, o braço direito do Haddad estava envolvido na história. Por quê? Porque os vereadores estão sempre envoltos nesse negócio, porque eles é que indicam os fiscais para fiscalizar essas coisas. E aí o que acontece? Nós que somos assalariados, a gente paga tudo na fonte, é retida, acabou. Já quem pode, faz um acordo com o fiscal e paga 50%, o resto bota no bolso. Agora, com isso, nós somos os prejudicados. E aí o que acontece? Ora, se o PT, com a prefeitura, não está conseguindo fazer nada, com o governo federal querendo ajudar de todas as formas, imagina São Paulo, que não conta com o apoio do governo federal, como é que eles vão conseguir fazer alguma coisa? Agora, é interessante que não há planejamento. O Brasil nunca teve planejamento. No mundo, onde a coisa funciona, tem planejamento. É interessante que o trabalhismo no mundo todo é um espetáculo. Tudo funciona nos países onde os trabalhistas são sérios. Já aqui na América do Sul, não. Nós nos unimos à Venezuela. A Venezuela, meu Deus do céu, o que é a Venezuela? Não tem nada. Ela entrega o petróleo do jeito que se tira do poço. Nem refinar ela faz. Não tem indústria nenhuma, falta tudo, até papel higiênico. Então, nós vamos copiar esse modelo. Por que não copiamos, por exemplo, o modelo inglês? Em 1948 resolveram fazer um plano de saúde lá, que é impressionante, né? Nós temos o pior plano do mundo, eles têm o melhor. E como é que eles fizeram isso? Eles resolveram fazer e fizeram. Por quê? Porque na verdade isso não é uma esmola, isso é uma obrigação, isso é dinheiro público. Isso tem que ser prestado conta, tem que ter transparência. Aqui no Brasil, se você falar em transparência,
está tudo errado. Então, se lá o trabalhismo funciona, por que que aqui o trabalhismo não funciona? Por que que aqui a gente não vai buscar o que tem de melhor no planejamento mundial e inserir na saúde? Ó, a nossa saúde é 75ª posição. Educação, por aí. Tudo. Nós somos a 8ª economia do mundo, tem gente que diz que já é a 6ª, mas o nosso IDH é o 85º. Então, isso aí tem que se aproximar. Agora, não dá para fazer mágica, porque o que acontece hoje é isso, é mágica. O político aqui, ele pensa no dia de amanhã. Então você promete UPA, você vem com o UPP e nada disso está funcionando. Mas é isso que ele quer fazer. Por quê? Porque ele não tem esse espírito de nação. O político tem o espírito do projeto de poder do partido dele. E o que interessa para nós brasileiros, para nós cidadãos, é exatamente que tenha um planejamento que pense o Brasil, um planejamento nacional. Porque se isso acontecer, é impressionante a velocidade da transformação. Em quanto tempo nós passaremos a ser quinto, sexto em tudo no mundo? É impressionante isso. Agora, o planejamento ele é interessante por quê? Porque ele permite que essa nossa democracia, que ainda não funciona, passe a funcionar. Por quê? Porque com o planejamento você tem curto, médio e longo prazo. Aí você desperta o espírito animal do empresariado, porque ele sabe o que vai acontecer. Segundo ponto, você tem que mostrar metas, colocá-las em cima da mesa. Essas metas você vai analisar, vai entender, vai cobrar, vai fiscalizar. Por quê? Porque você quer resultado. Agora, você já imaginou uma sociedade participativa que quer resultado de todos os segmentos, porque tem um planejamento que, se for seguido à risca, a gente, num curto prazo, vai deslanchar? É isso que a gente tem que fazer. Porque se depender desses políticos, eles têm um projeto de poder deles. Nós, não. Nós queremos que a nação funcione. Até porque a nossa legislação ainda é do tempo de Brasil colônia, gente. A legislação hoje não é para favorecer a nação. A legislação hoje é para favorecer os que estão por cima. E isso não vai funcionar. Por quê? Porque senão vai acontecer o que aconteceu em junho. A população foi para a rua porque está altamente insatisfeita com tudo isso que está aí. Agora, não existe soluções mágicas. O que existe é planejamento. Não tem um economista sequer. Economia é uma ciência exata que você faz, aprende a planejar, aprende a fazer uma série de coisas para que esse planejamento funcione. Não tem um economista que fale, não, nós temos que ter planejamento, ele tem que ser de curto, médio e longo prazo, ele tem que ter metas, ou seja, eles negam o óbvio. Então, se ninguém quer isso, nós brasileiros devemos nos unir para pedir exatamente isso. Porque se isso acontecer, a mudança vai ser espetacular, ainda mais na velocidade que uma sociedade participativa, atuante, vai exigir. Então, é isso que nós temos que fazer. Ô Zé Paulo, o ex-presidente do Fed, do Banco Central Americano, teve uma colocação sobre essa macroeconomia. Não, é perfeito, porque a oposição está questionando que aqui a inflação está subindo, né, que o dólar está subindo, que as contas públicas não fecham. Pô, mas e o mundo? Como é que está o mundo hoje? Segundo o Ben Bernanke, ele falou o seguinte, ó, nós hoje estamos navegando numa noite escura, no meio de uma tempestade braba, sem bússola. Ou seja, essa crise mundial quebrou todos os parâmetros. E como é que você vai enfrentar essa crise sem planejamento? Agora, o detalhe, Ricardo, mais interessante é que a nossa vocação natural, que é o turismo, que é considerada por acaso a maior do mundo, Rio de Janeiro está nesse falta. Ela não é explorada. Agora, você vê, por exemplo, os Estados Unidos, hoje em dia, para você ir para os Estados Unidos é uma beleza. Por quê? Porque o turista brasileiro é o que mais gasta lá. É impressionante isso. Ou seja, a única coisa que está funcionando é o turismo. Nós temos a maior vocação natural do mundo, que é o turismo. Se isso passasse a ser a nossa âncora, imagina, a gente pode jogar na economia em 4, 5 anos, a gente pode estar falando de botar anualmente R$1 trilhão a mais por ano. Imagina o tamanho da geração de emprego, o tamanho da geração de renda. Agora, o mais interessante é que o turismo é a única indústria no mundo que movimenta todos os segmentos da sociedade simultaneamente. Imagina isso acontecendo, todo mundo ganhando em todos os aspectos, e o melhor, dentro da qualidade de vida, o tamanho da transformação, o que não vai acontecer e, principalmente, o que
é a nossa qualidade de vida hoje e o que passará a ser, porque não existe turismo sem uma qualidade de vida espetacular, que é o que a gente quer ter. Porque, por exemplo, a nossa saúde ela não funciona, vai passar a funcionar. Por quê? Porque, inclusive, existe turismo médico. As pessoas vêm de fora só para se operar aqui. Violência, educação. Vamos investir em educação. É ótimo investir em educação, mas tem que estar dentro de um planejamento concatenado, porque senão vai acontecer o que está acontecendo na Europa. Na Europa se despeja por ano, sei lá, 500 mil, 1 milhão de estudantes formados, pós-graduados, etc. e tal, mas não tem emprego. 50% dos jovens estão sem emprego na Europa. Então a gente tem que equacionar isso, tem que fazer tudo concatenado para exatamente as coisas funcionarem, o resultado a gente vê, se entusiasmar com esse resultado e a partir daí começar a influenciar cada vez mais. Por quê? Porque a gente precisa de ter honestidade na política, a gente precisa de ter ética, a gente precisa ter transparência e a gente precisa acabar com essa impunidade. Quando isso acontecer, o Brasil vai se transformar tranquilamente na melhor qualidade de vida do mundo, porque nós temos tudo aqui. Nós somos um país continental, tem tudo. Se a gente começar a trabalhar aqui dentro das coisas, meu Deus do céu, não vai ter para ninguém. E o turismo, por exemplo, nós estamos fazendo navio por causa da Petrobras. Se o turismo explodir aqui, nós vamos começar a fabricar avião. Por que não carro? Ou seja, ele pode desenvolver tudo. O que o turista faz? Ele compra, compra e compra. Hoje em dia, ele compra o quê? Nada. Hoje em dia a gente não recebe turistas, a gente recebe turistas. Agora, o plano de turismo que a gente vai fazer aqui no Brasil, a gente vai mudar a forma atual de fazer turismo no mundo. As pessoas vão vir para cá fazer exatamente o que elas querem fazer de acordo com a individualidade de cada um, com o detalhe que elas vão se enriquecer culturalmente falando. Você já imaginou o tamanho dessa mudança? Porque você vai botar todo o universo, todos os setores, eles vão estar trabalhando diretamente dentro da indústria do turismo. Porque as pequenas e médias empresas são as mais beneficiadas. Exatamente. Porque são as que mais geram emprego, são as que mais geram renda, e hoje em dia elas não são consultadas. Hoje em dia você consulta as grandes. Aí você faz licitações que ninguém quer participar. Por quê? Porque não tem como você recuperar o que você investiu para fazer ali. Com o detalhe que essas licitações, elas chegam a ser ridículas. Fazer licitação no Brasil é um jogo de carta marcada. Por quê? Porque é feito para aquela empresa ganhar uma, a outra empresa ganhar outra e assim a coisa vai. E essas grandes empresas, depois que elas ganham, elas tiram delas, pagam as comissões e elas redistribuem essas obras para as empresas menores. O mais interessante é que, por exemplo, num edital de licitação, você compra unidade de tijolo. Você não compra milheiro, ou seja, é muito mais caro. E quando você compra, na verdade, você compra um caminhão fechado. Então todos os preços são superfaturados na licitação. Todos os serviços são superfaturados. Meu Deus do céu! E aí você faz uma estrada, você pede 7 anos de durabilidade. Com 3 meses aquela estrada já está toda cheia de buraco. No mundo você não faz uma estrada para durar 7 anos. Você faz uma estrada para durar. Você sai para viajar para fora do Brasil, você não vê buraco na estrada. Em lugar nenhum. Aqui você vê buraco na porta da sua casa. O cara acabou de recapear, uma semana depois já está cheio de buraco. Então é impressionante essa divergência entre o que é feito aqui e o que é feito fora. Por quê? Porque aqui as obras elas não são feitas para durar. Mas para que vai durar? Se eu posso fazer uma porcaria de obra, ganhar um dinheiro, ter problemas, aí eu faço outra vez, se bobear eu faço de novo. Então aqui você não faz uma coisa para durar para depois fazer outra coisa, você faz uma coisa para aqueles mesmos grupos ficarem ganhando eternamente, né? O poder público se recusa a ser profissional. Aqui você tem uma Vale do Rio Doce, você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, não funcionavam. Foram vendidas, hoje em dia faturam horror. Por quê? Porque o Estado é ineficiente. Mas por que o Estado é ineficiente? Porque quer. Porque é vantajoso para ele ser eficiente. Então, a partir do momento que houver essa mudança comportamental, que lá fora não é assim. Ou seja, o nosso dinheiro, os nossos impostos não voltam para a gente na forma de serviço. Os nossos impostos somem nos bolsos dessas pessoas que estão nesse projeto de poder. O projeto de poder é esse. É para botar no bolso. Não é para beneficiar os votantes, a população, o cidadão. Então, a partir do momento que nós nos unirmos, o que é interessante é que eu falo, nós vamos nos unir. Tudo bem, mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar dos políticos. Ora, se nós estivermos unidos, se nós tivermos o planejamento pronto,
Nós não vamos fazer, por exemplo, que nem no Ficha Limpa. O Ficha Limpa foi o primeiro movimento participativo. Milhões de pessoas assinaram, chegamos com a lei pronta, levou-se para esse legislativo chave de cadeia. O que aconteceu? Inseriram uma série de contrabandos. Claro que a lei se desvirtuou e hoje em dia Paulo Maluf é ficha limpa até hoje. Dá para acreditar um negócio desse? Não. A gente vai se unir, a gente vai fazer esses planejamentos, porque veja bem, hoje uma grande empresa, ela faz uma obra. Depois dessa obra ela vai fazer o quê? Não sabe. O Brasil não cresce, o PIB não anda, nada acontece, a nossa economia é um voo de galinha. Se tiver um planejamento, voo de águia, maravilhoso. Por quê? Porque não há roubalheira. Agora, em vez de você roubar, você vai continuar ganhando, porque você sabe que vai terminar essa obra, vai ter autógrafo mais para frente. Hoje em dia, por exemplo, a indústria imobiliária, aqui no Rio de Janeiro, é uma cinte a cidade. Não, ela pode trabalhar com a cidade. Até porque, hoje em dia, né, a maioria da população está morando, saiu do campo, está morando na cidade. Então essa é uma indústria que vai crescer sempre. Agora, tem que ter regulamentação. Se tiver regulamentação, a coisa funciona. Não há. Então, a partir do momento que a economia tiver um planejamento e que as coisas começarem a funcionar, aí tudo vai começar a funcionar. Sendo que nós somos um país emergente. Você já imaginou, tem obras aí para 50, 100 anos. Agora, dentro de uma qualidade de vida espetacular. Não é essa porcaria que a gente tem hoje em dia. Então, o que acontece? Se nós nos unirmos num planejamento, aí os políticos vão procurar a gente. Mas aí nós vamos exigir ética, honestidade, nós vamos exigir transparência e nós vamos exigir, principalmente, que eles sigam o nosso planejamento. Ah, mas aí, não. Eles vão assinar, termo de responsabilidade, cartório. Se não fizer, é destituído na mesma hora. Agora, a partir do momento que a sociedade se uniu, que a gente está participando ativamente, ninguém vai ter coragem de tentar roubar. Até porque se roubar, vai ser preso, vai ser condenado e vai servir de exemplo para que isso não aconteça de novo. Agora, se a gente se unir, a velocidade da transformação é tão absurda que em 5, 10 anos o Brasil já é outro lugar. Você já imaginou em 5 anos a gente está com 1 trilhão a mais por ano, tamanho da geração de emprego, geração de renda, porque no ritmo atual que a gente está indo hoje, com esse PIB subindo nessa velocidade, se o mundo não mudar, continuar do jeito que está hoje, a gente leva 20 anos para se equiparar a Portugal. Você está brincando. Agora, se a gente tiver um planejamento, em 10, 20 anos a gente passa a ser o topo de linha no mundo. Por quê? Porque nós somos completamente independentes. Nós temos tudo aqui dentro. Chega a ser interessante, né, o presidente da Peugeot falar que uma chapa de ferro que ele compra lá na França é 30% mais barata do que ela compra aqui no Brasil. Nós produzimos o ferro, nós temos o nome, nós temos tudo. E é 30% mais caro que lá, então não dá. Então, a partir de um planejamento, essas coisas vão acabar, a gente vai começar a ganhar dinheiro, essa corrupção diminuindo, os impostos vão começar a funcionar, nós vamos ter retorno. Hoje em dia você leva 2, 3 horas para chegar no trabalho, isso tem que acabar. Você, até a saúde paga já não está funcionando tão bem, porque são poucos os hospitais. Hoje em dia o melhor hospital aqui no Rio é a ponte aérea para São Paulo. Então, isso tem que mudar, e só vai mudar se nós nos unirmos. Por quê? Partidos políticos, eles não têm planejamento nacional na nação, eles têm planejamento de poder. Detalhe, associando a Venezuela, por exemplo, a Cuba, não é isso que a gente quer. A gente quer um planejamento nacional que equipare o que existe melhor no mundo e que funcione aqui no Brasil. Voltando ao turismo, se o Rio de Janeiro trouxesse um conceito de feiras, congressos, convenções, como é, por exemplo, em Las Vegas, Barcelona, onde você traz o turista de negócios. Que é o que gasta mais, são milhões de pessoas. Não seria esse o caminho porque o Rio de Janeiro está estagnado sobre o que oferecer para o turista. Você tem o Pão de Açúcar, Corcovado, estão fazendo museu, mas e para por aí. Essa tua colocação foi muito legal, porque, veja bem, a China é um país comunista, né? E hoje em dia está mais capitalista do que comunista. E isso começou em 79, lá eles estavam com a produção agrária completamente estagnada. Por quê? Porque o cara estava com vontade de produzir, porque para que ele produzir? Tudo ia para o Estado. Aí alguém falou, olha, vocês podem produzir, a nossa parte vocês vão dar, o excedente vocês vão começar a comercializar. Bom, não preciso nem te dizer que durante 30 anos
a agricultura na China de estagnada passou a crescer 8,9% ao ano. Agora você já imaginou? O turismo aqui no Brasil é uma coisa que não existe. Se você se voltar para o turismo, você tem a maior vocação natural do mundo. Agora você também tem um projeto diferenciado, onde o turista vai poder fazer exatamente o que ele quer, de acordo com a individualidade dele. Então, em vez dele ir só no Corcovado, só no Pão de Açúcar, ele vai poder fazer N coisas. E esse conceito que você está falando, se a gente trouxer ele para o Rio de Janeiro e fizer na área portuária, que essa é a ideia, então nós vamos ter o melhor conceito mundial de turismo de negócio. É congresso, convenção e feiras. Lugares enormes, maravilhosos, dentro de uma infraestrutura que tudo funciona. Vamos passar a ter a melhor noite do mundo. Ou seja, jamais vão conseguir equiparar o que nós vamos fazer aqui, porque nós somos os últimos a fazer. Agora, com um detalhe, nós estamos dentro do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, sinceramente, não tem cidade do mundo para competir desde que o Rio de Janeiro começa a funcionar. Porque aqui, o que você não pode fazer? Você pode fazer tudo. Ah, mas aqui não tem, né? Ué, faz que nem no Dubai. Lembra que o Dubai estava quebrado? Você vai ver o que está acontecendo no Dubai hoje. O Dubai está recebendo turista de não dar conta. Tem tudo lá no Dubai, mas não tinha nada, é um areal. Ou seja, eles fizeram, a mão do homem fez. Aqui não. Aqui você tem uma natureza como não tem lugar nenhum do mundo. Se a mão do homem começar a trabalhar, isso se eterniza, gente. Você já imaginou você ter esses empregos eternizados? Porque você tem uma indústria. Essa indústria é competitiva. Se ela perder a competitividade, ela vai embora. E já o turismo não. O turismo se eterniza. É impressionante. Onde tem turismo, você está vendendo de tudo, perifericamente falando. Então você já imaginou você levar o Brasil à vanguarda mundial na área de turismo, eternizando essa posição? A geração de emprego, a geração de renda é um espetáculo. Porque aí, em função disso, você passa a fabricar avião, a tecnologia de informação vai disparar, tudo, porque o turismo, volto a repetir, é a única indústria no mundo que movimenta todos os segmentos da população, toda a sociedade simultaneamente falando. Imagina a gente trazer isso para cá, dentro de um projeto de curto, médio e longo prazo, com âncoras claríssimas, aproveitando para fazer isso também na saúde, na educação, transporte, etc. e tal, porque tudo vai ter que funcionar, com a população cobrando, participando ativamente, o tamanho e a velocidade dessa transformação. Imagina, isso aqui em 10 anos é o melhor lugar do mundo para você morar, não tenha dúvida. É impressionante essa transformação.